plenário do Supremo Tribunal Federal pode rever a decisão da Suprema Corte que declarou inconstitucional um dispositivo de lei sobre a contribuição previdenciária. O recurso é um embargo de declaração interposto pela União que questiona a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional um dispositivo da Lei 8.212 de 1991. Ele prevê contribuição previdenciária de 15% sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho. A decisão foi tomada em um recurso extraordinário em que uma empresa de consultoria questionava a tributação. Agora os ministros vão rever a decisão para ver se necessita ou não de algum ajuste. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Bom, os embargos de declaração possibilitam um novo julgamento? Não é, na verdade, a possibilidade de um rejulgamento. A princípio, quando nós estamos diante desse tipo de recurso, o que se busca, na verdade, é esclarecer aquilo que já foi julgado. Então, normalmente, a parte que recorre, que apresenta os embargos de declaração, ela vai apontar ali alguma obscuridade, alguma contradição, alguma omissão, enfim, alguma situação específica que necessite de um ajuste por parte da Suprema Corte. Então, normalmente, os embargos de declaração, eles são julgados por aquele órgão, por aquele tribunal que efetivamente, então, como foi o plenário que julgou, é o plenário que também vai analisar os embargos de declaração. Então, normalmente, não implica em rejulgamento. Implica, se os ministros assim entenderem, em um ajuste, a gente chama de integração do julgado, porque ele vai esclarecer, caso os ministros assim entendam, pontos que ficaram obscuros, que não foram tocados no acórdão por conta de alguma omissão, ou se for o caso de contradições eventualmente existentes naquela decisão. E o que a Fazenda Nacional busca com esse recurso? Bom, neste caso em especial, inclusive é uma outra característica dos embargos de declaração, com o tempo passou-se a utilizar esse tipo de recurso para poder modular os efeitos de uma decisão. Então, para que isso serve? O que a Fazenda Nacional, na verdade, busca? Com essa declaração de inconstitucionalidade, quando o Supremo declara inconstitucionalidade, significa dizer que aquela norma ela é inconstitucional desde a época em que ela nasceu. E o que a Fazenda Nacional quer é exatamente projetar os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal só para o futuro. Eles não querem que essa decisão do Supremo, ela na verdade produza efeitos passados, pretéritos. Eles pretendem que o Supremo, por meio de uma declaração, por meio de uma modulação de efeitos, estabeleçam que essa decisão de inconstitucionalidade só vai efetivamente produzir efeitos a partir da publicação definitiva do acórdão do julgamento definitivo deste recurso extraordinário. E o que é preciso, então, para modular esses efeitos? Bom, essa modulação está prevista na lei que trata do julgamento e processamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Existem realmente alguns requisitos que devem ser observados, como, por exemplo, o número mínimo de ministros. São necessários 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal para que essa modulação seja admitida. Então, além disso, os ministros eles só modulam quando houver uma relevância social, por motivos de segurança jurídica, de excepcional interesse. Então, existem algumas questões que são analisadas pelos ministros e é a partir da presença ou não desses elementos que eles vão se manifestar pela modulação dos efeitos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo costuma usar isso com uma certa frequência quando verifica que isso, na verdade, vai atingir um interesse maior da população, um interesse maior do Estado. Muita gente com interesse mesmo nesse assunto. Sim. E os ministros devem votar hoje também o recurso que discute o pagamento de pensão por morte. Com base na Emenda Constitucional 20 de 1998, o recurso questiona a decisão que entendeu que quem se aposentou antes da Emenda Constitucional 41 de 2003, mas que faleceu depois da promulgação, tem direito de receber pensão por morte no valor integral do salário do ex-servidor. O recurso é do Estado do Rio de Janeiro e do Fundo Único de Previdência Social Local, o Rio Previdência. Neste processo, estão envolvidos pensionistas e ex-servidores públicos estaduais, integrantes da fundação do DR e outros da administração direta. De acordo com o DRRJ, o número de dependentes de ex-servidores seria de 5.151 pessoas. O caso, que teve a repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual da Suprema Corte, é de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. A Procuradoria-Geral da República é a favor do recurso.
Bom, Gisele, esse processo envolve uma velha discussão, né? Que é o tipo de tratamento que deve ter o inativo e o ativo, não é? Exatamente. Na verdade, o grande tema aí é a previdência social e, basicamente, essa questão da paridade, como você mesmo mencionou. Essa paridade, ela é prevista no texto constitucional como aquela garantia dada ao aposentado de ter os seus proventos reajustados na mesma proporção daqueles que estão na ativa. Então, houve uma alteração no que diz respeito à previdência social, e aí nós tivemos um tratamento que antes, essa paridade, ela era aplicada de forma plena, antes da emenda constitucional 41 de 2003. A partir dessa emenda constitucional, essa paridade, para que ela seja efetivamente alcançada, ela passou a ser aplicada apenas para uma categoria de servidor, e aí, desta forma, acabou restringindo essa possibilidade de paridade de maneira plena, conforme estava previsto na emenda constitucional anterior. Então, sem dúvida, o que os ministros vão definir é exatamente essa questão sobre qual é a legislação que deve ser aplicada em relação a essas pensões que são concedidas em caso de falecimento do servidor. O STJ possui uma posição a respeito desse tema, né? Possui, inclusive tem uma súmula vinculante, uma súmula não é vinculante, é uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que os benefícios previdenciários eles devem ser concedidos com base na legislação em que efetivamente se reuniu os requisitos para que tenha dado margem, margem àquele direito que está sendo pleiteado. E o Supremo Tribunal Federal também já definiu em algumas oportunidades também nesse sentido, no sentido de que o benefício de pensão por morte, quando ele é concedido, ele tem que ser concedido com a legislação aplicável na data em que o óbito aconteceu. Então, a grande questão aqui que nós temos, que os ministros irão debater, é exatamente qual é a legislação que se aplica quando se está diante de uma pensão por morte. É aquela da data em que o servidor se aposentou ou é a data efetivamente do óbito? O que o Estado do Rio de Janeiro argumenta neste caso? Eles argumentam que, nesse caso específico, o servidor ele se aposentou antes da emenda constitucional 41. Mas ele faleceu após a emenda constitucional. Então, de acordo com o Estado do Rio de Janeiro, a pensão por morte, o direito só nasceu, o direito à pensão por morte só surgiu com o falecimento do servidor. Como o falecimento do servidor for após a emenda constitucional 41, então não há que se falar em paridade. E é por essa razão que esse recurso acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal. Rapidamente, Gisele, quais as principais mudanças da emenda 41? Bom, a principal seria essa questão de acabou com a paridade. Uma outra taxação dos aposentados. Eu também poderia citar, esses foram os principais aspectos que nós tivemos, mas houve também uma intenção da emenda constitucional de meio que aproximar todos aqueles requisitos que estavam previstos no regime geral de previdência social em relação ao regime próprio de previdência social, e houve também ainda estabelecimento de idades, além do tempo de contribuição, de idades específicas para que se alcançasse o direito à aposentadoria, e restringiu significativamente as hipóteses de aposentadoria integral. Tá ótimo.